Meu nome é Rafael, tenho 38 anos e até pouco tempo atrás eu costumava dizer que não acreditava em nada além do que eu podia tocar, medir ou explicar. Sempre fui cético, especialmente com histórias de experiências de quase morte. Para mim, tudo isso era fruto de alucinação, hipoxia ou do cérebro tentando encontrar sentido onde não existe. Mas isso foi antes do que aconteceu comigo numa noite aparentemente comum, que mudou completamente minha visão sobre a vida. A morte e tudo o que vem depois era uma sexta-feira e eu tinha acabado de voltar do trabalho. Eu estava exausto, mas decidi fazer um esforço para aproveitar a noite. Preparei um jantar rápido, coloquei uma música ambiente e deitei no sofá com a intenção de descansar por alguns minutos. Só que antes de levantar, senti uma dor forte e incomum no peito. Primeiro eu pensei que fosse ansiedade, depois comecei a suar frio. A dor subiu para o braço esquerdo e eu percebi que algo estava muito errado. Tentei me levantar, mas minhas pernas não responderam. Tentei chamar ajuda, mas minha voz não saía. Senti como se meu corpo estivesse afundando no sofá, sendo puxado para um lugar sem forma nem direção. Última coisa que lembro do meu apartamento foi o som distante da TV. E então, silêncio absoluto. Eu senti meu corpo desligar, como se alguém tivesse puxado o cabo de energia de uma máquina. Mas a minha consciência não apagou. Isso é difícil de explicar. Eu percebia tudo, mas não estava mais dentro do meu corpo. Era como se eu estivesse suspenso a poucos centímetros acima de mim mesmo, observando a cena de fora. Vi meu peito parado, meu rosto pálido, meus olhos semiabertos. Vi minha mão escorregando do sofá. E o mais estranho de tudo é que, naquele momento, eu não senti medo. Senti uma espécie de desapego. Era como se eu estivesse olhando para alguém desconhecido. Eu sabia que aquele corpo era meu, mas não importava. Foi então que o ambiente ao meu redor começou a mudar. A sala, que eu conhecia tão bem, começou a ficar mais escura, mas não uma escuridão comum. Era uma escuridão densa, quase física, como se tivesse peso. E essa escuridão começou a se mover, se aproximando de mim, engolindo tudo. Eu tentei afastar, mas percebi que não tinha mãos, não tinha corpo, era apenas um ponto de consciência preso naquele lugar que se desfazia. Quando a escuridão me alcançou, senti como se estivesse sendo puxado para baixo, para muito fundo, como alguém caindo num abismo sem fim. De repente, ouvi algo. Não era uma voz comum, era como um coro distante, reverberando, vindo de todos os lados. Parecia chamar meu nome, mas não de maneira humana. Era algo frio, vazio, quase mecânico. Abri a visão, se é que posso chamar assim, e percebi que não estava mais no meu apartamento. Eu estava num corredor longo, estreito, feito de um material que eu nunca tinha visto. As paredes pulsavam como se estivessem vivas, respirando. Havia um cheiro forte de metal queimado. Comecei a me mover, não por decisão própria, mas como se estivesse sendo arrastado por uma força invisível. O corredor parecia não ter fim, e então percebi figuras nas laterais, quase escondidas na sombra. Silhuetas altas, magras demais para serem humanas. Eu não via rostos, mas sentia que me observavam. Tentavam se aproximar, mas algo parecia impedir-las. De tempos em tempos, uma delas esticava o braço, como tentando me tocar. E quando isso acontecia, eu sentia uma onda de frio cortante atravessar meu ser. Não dor física, mas algo muito pior. Uma sensação de que cada memória minha estava sendo puxada para fora, como se eu estivesse sendo esvaziado. Continuei sendo arrastado, até chegar ao fim do corredor. Lá havia uma porta enorme, feita de um material escuro e brilhante. A porta tinha marcas semelhantes a símbolos, como se fossem gravadas por dentro, pulsando com uma luz muito fraca. E então a porta se abriu sozinha, revelando um espaço completamente diferente do que eu esperava. Não era um céu, não era um inferno, era um lugar silencioso demais, amplo demais, escuro demais, um vazio absoluto. No centro desse vazio havia uma figura. Ela não tinha forma definida, era como uma sombra que iluminava e escurecia ao mesmo tempo, contraditória em tudo. E quando ela se aproximou, eu senti algo que nunca havia sentido antes, a certeza absoluta de que aquela coisa me conhecia profundamente. Não apenas meu nome, mas tudo o que eu era, tudo o que eu já tinha pensado, escondido ou sentido. Essa entidade me observava como se estivesse me lendo. E então ela falou comigo, mas novamente, não foi uma fala,
Foi como se a mensagem fosse colocada diretamente dentro de mim. Ela me disse: "Você ainda não deveria estar aqui." A frase ecoou por dentro do meu ser, como se tivesse sido escrita no fundo da minha mente. E antes que eu pudesse perguntar algo, ou entender o que aquilo significava, senti uma força brutal me puxando para trás. O corredor começou a se desfazer, as figuras se distorceram, tudo virou um borrão. Parecia que eu estava sendo arrancado daquele lugar, a força era como ser sugado por um vento impossível. Quando abri os olhos, estava no chão da minha sala, com paramédicos ao meu redor. Ouvi alguém dizer: "Voltou! Voltou!" E senti uma dor lancinante retornar ao meu corpo, como se eu estivesse colando milhões de pedaços quebrados ao mesmo tempo. Descobri que meu coração havia parado por quase 5 minutos. Meus vizinhos ouviram um barulho, me encontraram desacordado e chamaram a emergência. Desde aquele dia, eu não sou mais o mesmo. Não durmo mais sem luz. E às vezes, quando estou sozinho, sinto um frio profundo, como o toque das silhuetas naquele corredor. Mas o pior é o sussurro que às vezes escuto quando estou quase adormecendo. Uma voz que não é humana, dizendo meu nome, como se estivesse me chamando de volta para aquele lugar. Eu não sei o que vi, não sei se foi real ou se foi uma ilusão criada pelo meu cérebro morrendo, mas sei de uma coisa: depois do que vivi, parar de acreditar deixou de ser uma opção.